A gente viu o começo da internet e tava muito separado assim, ó. TV aberta é para um tipo de gente e internet é para outro, né? Então assim, ó, os velhos estão lá na TV e os jovens estão na internet. 70% das pessoas consideradas terceira idade acessam a internet diariamente para conteúdo, para conviver. Então, aquele lance quando a gente viu nascer o digital e parecia que era para tipo de gente diferente, hoje ele tá muito transversal, né? Isso foi cunhado, inclusive, anos atrás, como que eles chamaram de cérebro pipoca. As pessoas, a cultura de eu preciso pular mais rápido, não posso ficar muito tempo num lugar só, porque senão eu tô perdendo o que tá acontecendo em outro lugar. Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao podcast Organizações Infinitas, esse espaço onde a gente fala sobre as coisas mais relevantes do mundo de inovação, tecnologia, estratégia, tudo que afeta o seu negócio e faz com que você caminhe para a irrelevância. O antídoto é olhar sobre essa perspectiva de como se reinventar o tempo todo para garantir longevidade, para garantir competitividade. Como sempre, eu estou bem acompanhado aqui do Fábio Neto. Tudo bem, pessoal? E do Piero Franceschi. E aí? E hoje a gente vai falar sobre um tema muito relevante, que é ali naquela coisa das máquinas de atenção. Você que já nos acompanha sabe que a gente já falou disso algumas vezes, mas tem um elemento novo que surgiu e a gente vai debater isso agora sobre a perspectiva de como isso afeta todos os negócios sem precedentes. Antes disso, se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário, fale sobre os vídeos que você já assistiu nas outras semanas ou temas que você quer ouvir a gente debater aqui no nosso podcast, que eu tenho certeza que tem muita coisa que talvez você não saiba e a gente está enxergando em alguns dos lugares do mundo por onde a Startse atua. Pessoal, essa semana a gente viu um movimento, né, que já estava acontecendo há algumas semanas, mas essa semana se intensificou, da Globo fazer o lançamento de um canal no YouTube para transmitir os mesmos jogos que ela já transmite, o mesmo esporte que ela já transmite na TV normal, na TV por assinatura. Ela criou lá o GE.TV. Por que a Globo tá dobrando o canal de entrega desse conteúdo? Por que ela tá fazendo em mais plataformas? Você já tá lá onde, em tese, o cliente tá. Já tá no streaming, no Globoplay, já tá na TV aberta, já tá na TV fechada. Por que vir também pro YouTube, Fábio? Só para combater a Cazé TV? Acho que não, acho que o lobby, sem dúvida, está sendo incomodado por vários desses novos canais e uma forma diferente de fazer transmissão. Eu acho que quando ela vai para outros canais, ela pode também se dar o direito de ter uma comunicação diferente, ter uma linguagem mais adaptada, que talvez na televisão não funcione. Já acontece isso, na diferença da TV aberta para TV fechada, ela já tem uma linguagem diferente. Quando ela vai para o YouTube, ela consegue ter uma adaptação de linguagem, porque no fim do dia o jogo é commodity, né? Todo mundo vai ver aquele jogo, e todo mundo vai assistir aquele futebol, e todo mundo vai ver, sei lá, qualquer outro campeonato, Olimpíadas, a Copa do Mundo, a Fórmula 1. Mas a forma de transmitir que eu acho que é a grande discussão. E onde essas gerações ou públicos se distribuem. E hoje eu já vi algumas matérias da Globo falando sobre o desafio que eles têm, que as pessoas hoje assistem 3 telas ao mesmo tempo, né? Então ela tá na TV ao mesmo tempo, tá com um iPad ou computador aqui na mão trabalhando e no TikTok aqui aberto. Então acho que tentar buscar esses novos públicos que estão em outras plataformas e, ao mesmo tempo, fazer isso convergir em linguagens diferentes é um pouco do objetivo. Mas a gente tem uma mudança que é o seguinte, talvez a gente viu o começo da internet e tava muito separado assim, ó. TV aberta é para um tipo de gente e internet é para outro, né? Então assim, ó, os velhos estão lá na TV e os jovens estão na internet. Passado 15, 20 anos disso, além de que eles foram ficando velhos, os hábitos mudaram muito. Puxei aqui um dado, 70% das pessoas consideradas terceira idade acessam a internet diariamente para conteúdo, para conviver. Então, aquele lance quando a gente viu nascer o digital e parecia que era para tipo de gente diferente, hoje ele está muito transversal, né? Então, o canal de transmissão hoje já não quer mais dizer muito público. Quer dizer simplesmente linguagem, interesse ou até adaptação na rotina. Então, talvez é muito mais hoje fácil estar na rotina de alguém dentro de um canal digital do que na TV parado ali assistindo, né? Acho que isso é uma mudança importante. Mas essa, total, seu ponto. A transição do analógico para o digital a gente está vendo, né? O que a gente chamou dos velhos indo para o digital. Mas os nativos digitais nem passam na cabeça deles a possibilidade de ir para o analógico, né? Pega as minhas filhas, sei lá, 10 e 11 anos, elas só conhecem o YouTube, né? Então, assim, papai vai pôr na TV a cabo. Não, papai, volta para lá. Volta para lá, porque aqui, esse lugar, alguém escolhe por nós, né? Esse outro aqui, a gente escolhe, né? E você acha que a gente pode olhar isso, tipo, a audiência é uma esteira que as pessoas vão passando, e a gente, para continuar relevante, tem que se atualizar nessa esteira. Tipo, tem mais gente chegando, mas essas mesmas pessoas que estão chegando, elas não consumem o mesmo que se consumia no passado, como vocês estão dizendo. Então, isso vale para Globo, que é uma plataforma de conteúdo, né? Total. De entretenimento, mídia, não sei o quê.
Mas isso também vale para consumo, por exemplo? Vale para varejo, vale para educação, vale para as outras indústrias? Faz sentido também a gente olhar sob a perspectiva de que uma empresa que fazia uma coisa, que vendia para nós, vai ter que se reinventar na forma como comunica, na forma como gera valor para essa nova geração que vem chegando? Pode falar. Foi uma perspectiva assim... Eu acho que a gente, por exemplo, a gente tem 40 e tantos, né? A gente viu muitas transições do mundo, né? A gente viveu todas elas. Mas tinha assim, a impressão de que uma vez que uma pessoa com 20 anos chegar em 30, ela vai ficar madura e ela vai agir como eu agia na minha época. Como o mundo mudava pouco, entre os anos 60 e 2000 era tudo meio parecido. Óbvio que você tinha uma TV diferente, uma geladeira diferente, mas os padrões eram meio repetidos. O boleto uma hora chega, o cara vai comprar daquele jeito, ele vai virar um adulto mesmo. O que acontece, todo mundo esquece, é que essa nova geração que chegou agora, ela foi formada de uma outra experiência. Ela já nasceu digital, ela tem um outro tipo de linguagem, de comunicação. Então, quando essas pessoas crescem, elas chegam no mercado com 25, 30, 35 anos, o mercado não é só uma questão de maturidade de idade, é uma questão que a programação psíquica delas é completamente diferente da que foi a nossa, né? Então, eu acho que o choque que as empresas estão, que é um problema de atenção, de modelo de negócio, de fidelidade, de recorrência, de recomendação... que são aqueles indicativos que todo mundo sempre gerencia o negócio, é um tipo de gente diferente. E aí vai mudando muito a estrutura dos negócios, né? Não, tem um estudo que fala que a gente recebe de 60 a 100 mil estímulos por dia. Por dia, né? O tempo todo. Abre o Instagram. Você que está escutando provavelmente esse podcast dirigindo e tendo que prestar atenção em várias coisas. Ninguém está prestando tanta atenção. Ou você está ouvindo isso aqui na academia e ao mesmo tempo que a televisão está ligada e está assistindo os melhores momentos de ontem, a música e o seu personal mandando você puxar mais ferro aí. Enfim, cada um está nesse hiperestímulo. Isso foi cunhado, inclusive, anos atrás, como que eles chamaram de cérebro pipoca. As pessoas, a cultura de eu preciso pular mais rápido, não posso ficar muito tempo num lugar só, porque senão eu tô perdendo o que tá acontecendo em outro lugar. Tira a base um pouco de nós. Você dá ali uma esgotada no Instagram, você fala assim, opa, deixa eu fechar, deixa ele no TikTok um pouquinho. Aí você dá uma esgotada no TikTok, você fecha ele e fala assim, deixa ele lá no LinkedIn um pouquinho. Secando, né? Aí você vai no LinkedIn um pouquinho, deixa eu fechar, deixa eu voltar no WhatsApp para ver se alguém me mandou uma mensagem. Então esse cérebro que vai pipocando deixou um desafio para as marcas. Aonde eu preciso estar? Onde que eu linko isso aí? Porque onde as pessoas estão de fato dedicando a atenção delas e se estão atentas ou não. Então o desafio das marcas hoje é absurdo, porque é uma concorrência não só pela a outra marca que vende o mesmo produto, mas uma atenção generalizada, que a gente sabe, é uma polêmica política que destrói a audiência de uma marca porque todo mundo levou aquele assunto para lá. Então é uma guerra que rouba a venda do varejo, né? Então a gente vive nessa confusão. E você acha que, por exemplo, a gente viu, o Mercado Livre é um grande case hoje, por exemplo, de varejo, né? De e-commerce. Mas o Mercado Livre já tem 25 anos. É isso. Sim. Então a gente começou a se relacionar com o Mercado Livre com 19, com 20, quando a gente estava nessa geração, né? Começando o .com ali, Exatamente. Né? Então a nossa relação com o Mercado Livre no passado era uma relação de eu entro no site, compro alguma coisa que eu quero. Só que essa geração que é diferente, que vem vindo na esteira, ela precisa desses estímulos novos. Isso justifica, por exemplo, ou está explicado na história do Mercado Livre criar o Mercado Play, Total. que é a história do entretenimento para poder engajar mais e vender. Faz sentido isso aí? A gente até falou isso em outros podcasts, assim. Aliás, tem um vídeo aqui que fala sobre isso, né? Ó, esse vídeo que está aparecendo aqui fala muito sobre e-commerce e como essas plataformas estão se reorganizando. Clica aqui para você assistir. Boa, o e-commerce ele veio da tradução de comércio eletrônico. Existe o comércio físico, vamos levar ele lá para o mundo eletrônico quando a internet... Digitalizar vamos ele. Digitalizar como o Piero trouxe. Essa digitalização foi o que o Mercado Livre fez, foi o que a Amazon fez, foi o que o Magalu fez. Todo mundo pega aquele sortimento de loja física, leva para o online. O online eu consigo ter, inclusive, mais sortimento porque eu não tenho... A vitrine é infinita, enfim. E todo mundo surfou nessa onda da loja virtual e quem tem o melhor catálogo e tem a melhor oferta. O que a gente começa a ver, né, ultimamente, a gente já gravou sobre isso, como você comentou, nas plataformas asiáticas, e agora todo mundo se adaptando, quando a Amazon lança o Prime Video, quando o Mercado Livre lança o Mercado Livre Play, né? Quando agora a gente tem a chegada de TikTok Shop, Kawaii Shop, Temu, etc. Porque a gente já costuma ter um nome novo para isso, Júnior, que é Social Gaming Commerce. Então eu preciso ser social primeiro, eu preciso me criar uma conexão. Mas essa conexão não é mais só gerando conteúdo. Então aquela era do conteúdo, né? Que a gente veio lá da era da propaganda, da publicidade, virou a era do conteúdo e hoje é a era me divirta. Se eu não tiver, se isso não tiver divertido, porque já tá tão cansativo tudo na minha vida, e eu não quero ter uma relação com você que minimamente me relaxe, me divirta. Então, hoje é muito mais sobre como vender aonde ele se diverte do que tentar trazê-lo para minha plataforma onde eu vou ter mais sortimento de produto. Mas tem um lance de, assim, é uma premissa de que a gente vai sendo treinado para isso, assim, é mais fácil vender num cérebro dopaminado, né?
Então, assim, eu vou criando umas recompensas pequenas pelo entretenimento para criar um estado de favorabilidade que vai afunilando este cliente para uma decisão de compra. Só que eu acho que... É a loja da Disney depois da montanha-russa, né? Perfeito. O cara tá tão naquele aí. lance que ele vai pagar $35 um bichinho que não vale. Todo mas ele brinquedo termina dentro da loja, né? tá naquele lugar. Então, assim, só que é muito legal o que você falou, porque assim, a gente aprendeu nos últimos 10 anos, e muitos ainda nem aprenderam, que é o fato de, primeiro, eu queria conteúdo, dar algum valor pra alguém pra vender na sequência. Mas era um conteúdo, era uma coisa profunda. Deixa eu dar uma calculadora de negócio, dar um e-book. Na prática, como isso foi muito recortado, e o cérebro das pessoas também pipoca, assim, então é questão de entreter o tempo todo para criar um estado de prontidão para tomar uma decisão também que pode ser rápida. Então, quando você olha esses novas versões do comércio eletrônico também, como a gente mostrou naquele outro episódio, não é que ele tem um processo de descoberta do produto. Ele vai lá, tá naquilo, compra, vai na próxima, pum, e vai. Porque não cabe mais no tempo, aquele tempo do pensamento, aquele tempo da comparação. Hoje é muito mais instantâneo. Então, eu acho que a grande mudança, até pedir pro pessoal colocar um dado aí, assim... O tipo de gente, seja qual for o negócio, vai mudar muito, porque não é só digital, né? Então aqui, ó, por exemplo, assim, a gente estava acostumado com o Brasil, que era um Brasil de muita gente jovem, ali pega 1940, né? Muita gente jovem e poucos velhos. Aí não vou entrar na conversa de previdência, mas é mais ou menos isso, né? Bônus demográfico. Bônus demográfico. Pô, muita gente trabalhando para alguns lá no final. A gente, primeiro, tá ficando mais velho e vai vivendo mais. Só que o Brasil está envelhecendo demais. Então, assim, a gente vai sair do modelo pirâmide demográfica para um modelo vaso demográfico, né? E aí, quando você tem isso acontecendo, se você fizesse um recorte aqui, acho que essa é uma pauta interessante para a gente discutir, cada recorte aqui, além de ser de gerações diferentes, vão ter que ser produtivas, né? Vão ter preferências diferentes, porque não é o mesmo tipo de gente que envelheceu. São cortes muito diferentes. Gente que nunca encostou numa internet, gente que começou como a gente num e-commerce, gente que entrou no social media e gente que daqui a pouco vai ser AI first, que o cara só quer um assistente, ele não vai querer clicar em nada. Então você vai ter, todos os negócios daqui pra frente, vão ter no mínimo 4, 5 recortes de tipo de gente, e aí o erro é achar que é só uma coisa de e-commerce. Vai pra tudo. Porque um cara numa empresa hoje que tá tomando decisão de milhão no B2B, ele tem 25, 30 anos, que ele já foi feito de um outro jeito. Ele engaja menos, ele tem várias outras coisas. Então, eu acho que o grande lance agora, a gente vai ter que reaprender a montar um negócio não para só um tipo de cliente. Ou escolher muito bem ou ter que ter adaptabilidades e plataformas muito complementares, como o Pão da Globo. Eu tenho que ter quem tá na TV, mas eu tenho que ter quem tá na internet, porque já são pessoas muito diferentes, numa escala igual, né? Não tem pouco e muito, né? O volume de gente, né, na projeção 2060, o volume de gente em cada recorte é muito significativo. É isso. E tem uma coisa interessante, né? Assim, como é que a visão de longo prazo pode ajudar, né? Porque hoje, quando você pega, por exemplo, o Nubank da vida, qual é o grande desafio do Nubank? É virar relevante em cliente alta renda. Perfeito. Porque o cliente alta renda, que em tese está da nossa idade para frente, é o cara que começou num mundo onde só existiam 4 bancos. E a tua relação com esses bancos ficou durante muito tempo. Só que é difícil para nós trocar o banco que a gente se relacionou por um banco novo, que nasceu há 10 anos, né? Que é um neobank pelo conceito. Só que o Nubank ele tem essa visão de que a esteira vai passando e ela passa muito rápido e que a primeira conta que ele abre hoje, do garotão de 14, 15, 16, 17 anos, ele vai ser muito rápido o alta renda do futuro. Vai deitar no tempo, né? A esteira vai avançar. Então, faz sentido para algumas empresas, por exemplo, não fazer o movimento rápido de tentar capturar, mas ver essa visão de longo prazo e tentar trabalhar nesses cohorts até que esse objetivo de ter o alta renda ali dentro amadureça e realmente aconteça, Fábio? Onde você conquista esse cliente da forma mais barata possível, Exato. apostando no longo prazo. No LTV. Né? Eu acho que isso era cada vez mais claro quando você tinha essa pirâmide. Estava muito claro onde toda empresa ia focar, né? Foca na nova geração. É isso aí. Então todo mundo agora é a Z, então é a Z, era a Y, enfim, vai dando esses nomes bonitos aí. Vida, você é a geração nova, porque essa geração vai ser... Sempre foca na nova, porque a nova vai ficar velha. E tem muita gente. O ponto é que o povo parou de nascer e parou de morrer, né? Então a gente foi achatando essa curva. E hoje a quantidade que eu tenho em todas as gerações deixa um desafio para as empresas que é ter que fazer uma escolha. Porque agora não posso ser só dos novos, porque nos novos já não tem tanta gente assim. Mas também não posso ser só dos médios, porque também não tem tanta gente assim. Eu não posso ser dos velhos. E aí o grande desafio é querer focar em tudo e não focar em nada. É isso. E aí eu fico o banco de todo mundo que não é o banco de ninguém, né? Que não funciona mais, né? Que não funciona mais. Então a gente já viu que tudo que tratava o cliente pela média acabou. Né? O cliente não quer mais ser tratado pela média, mas como dar essa hiperpersonalização em massa, em gerações cada vez mais, né, complexas? Por exemplo, a gente falava 10 anos atrás que a bola da vez era Silver Economy, né?
cabeça branca, depois dos seus 55, 60 anos, os filhos saíram de casa, poupança maior, vamos focar nessa turma que está com disponibilidade de dinheiro. À medida que eles passam dos 75, né, e não morrem mais, ele começa a ter um outro problema, porque está acabando o dinheiro dessa turma para viver até 90, que aí está surgindo uma nova economia agora, que é essa geração 70+, que é o mercado real estate lançando as residências para esse público, menores, onde ele vai ter menos gasto, onde ele vai poder estender mais a sua qualidade de vida. Então, o mundo será mais complexo quando a gente fala de posicionamento de marca, porque todo mundo vai estar na mesa de gerações diferentes ao mesmo tempo. Não tem mais vamos pensar numa estratégia para aquela reunião B2B, porque lá estão os velhos, lá estão os novos. Agora tem velho, novo, médio, todo mundo junto. E quando você olha nessa perspectiva que você colocou, é interessante, vai ter que fazer uma escolha. É isso. Mas quando a gente olha, por exemplo, da Globo, como a gente começou aqui, parece que ela tá fazendo uma escolha de atacar todos, né? Todo mundo. Então tem o que assiste novela ainda, aí tem o que assiste canal por assinatura na TV aberta, tem o que assiste o streaming, já deu mais um passo agora, que é o canal de YouTube. É isso. Então tem 4 grandes plataformas e com isso ela fecha meio que a pirâmide inteira aqui, né? Mas, isso funciona porque o negócio dela é mídia ou funciona para qualquer um? Funciona para um varejo? Funciona para um banco? Como é que vocês acham? Por que tem essa visão de ultrafoco ou ataco a base toda? Assim? Mas você falou bem, né? A matéria-prima da Globo é a atenção das pessoas. Ela sempre vendeu uma escala muito grande, ela vende essa escala para alguém, né? Então, a Globo não... Assim, minha leitura, a Globo não pode se dar o luxo de perder 10, 20, 15 milhões de pessoas de atenção, porque depois ela tem menos produto para vender, né? Ela depende do Júnior assistindo, seja onde for, para vender para alguém, né? Então a Globo, por exemplo, tem um desafio de como ela consegue achar nesses recortes todo mundo. Porque a Globo sempre foi todo mundo, né? Tipo Coca-Cola. Assim, tenho que todo mundo ver a Globo, seja onde for, pra eu conseguir vender isso como publicidade. Antes estava todo mundo na mesma piscina, né? Agora tá Ela não pode se dar o luxo de morrer com um meio, ou com um veículo, vamos falar assim. Então, assim, eu sou a dona da TV. Cara, desculpa, mas as pessoas não estão mais na TV, ou quem tá lá, o cara tá em tudo, então ela tem que ser dona de todas as pontos de atenção. Só que eu acho que é diferente, talvez, de um dilema de um banco, né? Vamos pegar o ponto. Porque, por exemplo, os últimos 10 anos os neobanks focaram mais o desbancarizado, mais jovem e tudo mais. Mas quem tinha clientes de muito tempo, se você olhar a escala, então compara ali nos anos 80, quem tava de 55 para cima. Olha a quantidade de pouca gente. Desce embaixo, né? Então vai ter uma escola assim, cara, eu vou ser o banco do moderno, do novinho, ou vou ser o banco do velho que, cara, tem um outro tipo de perfil de relacionamento, atendimento, que provavelmente ele vai ser digitalizado, mas num outro perfil. Ele é menos TikTok e ele é mais outro tipo, que é o nosso tipo, né? E acho que esse recorte vai ser extremamente importante, vai forçar as empresas a realmente saberem quem é o seu cliente. Porque até hoje, num Brasil tudo meio parecido, era meio assim, eu quebro por idade ou por renda. Hoje você pega, cara, classe A. Tem vários tipos de gente. Pô, o cara foi formado disso aqui, onde ele mora, é interior ou é capital. Então, assim, você vai ter... Eu acho que vai forçar para as empresas serem mais assertivas nos seus nichos, só que vão ser nichos de escala. Porque antes você tinha só escala e nicho. Hoje, cara, vai ser, acho que mais... Aqui, não, tem 4, 5 tipos de cliente diferente aqui, né? Então, uma coisa que a gente fala sempre nas nossas palestras, falamos também no nosso livro lá no Organizações Infinitas, é que as empresas elas precisam se preocupar menos com a forma como ela faz as coisas, e mais com o valor que elas geram, né? Total. Então, tem muita empresa que fica presa na forma. Eu faço TV desse jeito, eu sou banco desse jeito, eu sou e-commerce desse jeito, eu sou varejo desse jeito, e ela vai se desconectando do valor que de fato é a percepção. Faz sentido isso, Fábio? Por isso que a gente vive, a gente falando bastante aqui, sobre esse momento de altíssima infidelidade das pessoas às marcas. As pessoas estão, todos os dias, você que está nos ouvindo, provavelmente essa semana você comprou uma marca que você nunca tinha comprado antes. Você visitou uma loja que você nunca tinha ido antes. Você foi a um restaurante que você nunca tinha comido antes. Ou seja, essa nossa abertura a experimentar também deixou para as marcas um desafio de onde está essa audiência, porque eu até contabilizo aquilo como um cliente, mas aquele cliente não é recorrente. Por isso que a atenção do clique único que a gente tinha antes, assim, esse cara comprou de mim e agora ele está no meu CRM. Hoje não quer dizer muita coisa, porque se ele não tem frequência naquilo que ele faz, eu provavelmente perdi ele. E voltando no ponto de banco, Globo e tal, acho que os grandes dominantes que tinham o grande dinheiro para capturar tudo e proteger o seu core, tentaram fazer isso aproveitando aquilo que eles tinham e expandindo o máximo. A gente, né, tem muito dentro de casa aqui um grande cliente nosso que é a Ambev, que fez isso. Ela tinha 2 marcas, trimarca. Na hora que ela viu que o jovem tomava o tipo de cerveja, ela comprou todas as cervejas dos jovens. Quando ela viu que o velho estava tomando um outro tipo de cerveja, ela comprou todas as cervejas dos velhos. Criou essa House of Brands para tentar blindar o que era o seu core, que era a máquina de atenção. Então, quando alguém pensa cerveja, pensa Ambev.
Porque ela agora tem tudo. Porque ela tem poder, ela é a maior do mundo, ela consegue se blindar. O novo entrante nunca pode pensar assim. É onde ele vai no nicho, por isso que incomoda tanto o gigante. Porque o gigante não consegue ser nichado. Ele não consegue ter essa linguagem diversa demais. Que eu acho que vai ser o desafio da Globo, como é o desafio dos bancos hoje. Por mais que eu lance o banco moderninho de dentro do meu transatlântico, a gente viu, na prática, nenhum deu certo no Brasil. Mas acho que o grande talvez choque que a gente vai ter é... A gente fala muito disso, né? Assim, as empresas grandes no Brasil se construíram com muitas transações em alta escala, né? Então fazia muito, tal. E esse lance do nicho sempre pareceu uma coisa pequena. Mas talvez a grande mudança é num mundo cada vez mais infiel, tão recortado por tipos de clientes diferentes, escolher um nicho e focar na relação com ele, talvez seja mais rentável do que tentar ser uma grande empresa de escala, porque isso está se mostrando menos verdadeiro. Então, quantidade de bancos, pega a gente. Quanto você tinha bancos há 20 anos atrás? Tinha 1, 2 no máximo. 4, 5. Né? Você nem tem dinheiro para ter tanto banco, mas tem um monte de banco. Significa que, na prática, se um banco tentar me pegar o Fábio, mas também alguém de 20 anos, alguém de 60, muito provavelmente ele vai errar. Ele vai ser um medíocre múltiplo comum. Ele vai errar com os 3. Sim. Então, se ele escolher um tipo de cliente, vamos falar dos 40 aos 60, que tal, numa tal, e ele começa a ser muito profundo nisso, começa a customizar serviço, criar relação, muito provavelmente são as partes das organizações infinitas vão ser aquelas que escolhem um tipo de cliente que é grande o suficiente para manter o negócio, mas que ela consegue aprofundar e ganhar tempo. Então, para pegar exemplo, né? O Banco Mercantil escolheu focar na terceira idade. Então, o Sicredi abre agência, né? E o Nubank não tem uma pessoa. E aí fala assim, é tudo banco. Mas, pô, quando você tem isso, você começa a perceber que é tudo banco, mas cada um... O iFood é o banco do restaurante, né? Então, a hora que você começa a ver esse nicho, que é um nicho de escala, que parece um contrassenso, vai ser parte do que vai ser forçado, as empresas no Brasil vão ser forçadas a fazer isso. É muito claro nos Estados Unidos, né? O cara escolhe da costa leste, o hispano, não sei o que lá, e foca naquilo. Aqui sempre foi meio geral, né? O grande desafio dos bancos hoje, ele é a principalidade, né? Como você falou aqui. Eu tenho 5 contas, o banco ele luta para ser... Ele não quer ser, ele não se importa que você abra conta em outro lugar, mas ele quer que você use, transacione cada vez mais dentro daquele próprio espaço. Você acha que essa coisa da máquina de atenção ajuda para as empresas resolver esse problema da principalidade? Por exemplo, cada um eu assino 4, 5 streamings. Vocês devem fazer a mesma coisa. Total. Então, pô, você assiste um pouquinho em cada um. Será que trazer atenção para gerar principalidade? Este é meu principal. Assim, eu assino 5, mas eu assisto a maioria das vezes. Eu compro em 10 e-commerce, mas eu sou cada vez mais desse aqui. Isso também faz sentido, essa busca pela principalidade no mundo cheio de ofertas desse tanto? Acho que faz, e é cada vez mais difícil quem é o principal de cada um, né? Na minha casa, eu tenho um e-commerce que para mim é o meu favorito principal, a minha esposa tem outro e as minhas filhas têm outro. E cada um por um motivo diferente. Então, acho que esse é um desafio chave. E, sem dúvida, a atenção, ela tem que tomar muito... Quando a gente fala de máquina de atenção, parece que apareça o máximo possível na tela do seu cliente. Quem aparecer mais leva. E não é, porque a gente já viu também que essa interrupção constante, enlouquecedora, às vezes até nos afasta daquilo, né? Então, existe hoje como que a gente vai construir relevância para aquele cliente? Então, por que eu gosto de um canal específico? Porque aquele canal entrega minhas particularidades daquilo que eu gosto. Nós temos que tirar da frente o atrito básico. Então, assim, ninguém deveria ter atrito para fazer um pagamento, para um carrinho, para um check-out, para receber a visita de alguém, para ter que mandar um produto, para entrar no atendimento. Supondo que essas empresas venceram isso, eu vou ter mais afinidade daquilo que é principal, quem tem uma linguagem mais próxima da minha. Então, acho que o primeiro desafio é tira os atritos e pensando que está todo mundo bem nisso, como que eu construo linguagem para cada pessoa aqui. Com certeza nós 3 aqui temos muita diferença, apesar de termos muitas coisas iguais. Cada um aqui, se falar onde tem conta no banco, provavelmente é diferente. É isso. Né? Se cada um aqui falar onde investe seu dinheiro, provavelmente é diferente. E olha que nós somos o mesmo target, temos a mesma idade, estamos na mesma empresa, somos sócios. Então, essa particularidade é o grande desafio. Mas acho que aí é a oportunidade, assim... Porque o lance de novo, né? Eu vou escolher um cliente, eu vou falar com todos, mas eu vou falar com todos muito hiper personalizado com qualquer um, né? Com cada um. Então, aquela ideia de uma relação, que é uma relação meio padrão para todo mundo, uma persona, ela meio que morreu, né? Porque falar uma persona, como você falou, puxa, o cara é um homem de classe A de 40 a 60 anos. Cara, quantos tipos de gente tem dentro deste lugar, né? Então, eu acho que o lance dos algoritmos, né, da IA vai ajudar muito, ou deveria ajudar muito, porque é mais do que só uma recomendação de qual livro. A experiência que eu vou ter nisso, ela tem que ser hiper personalizada. Então, no limite que um app de um banco, se você abre o seu, o meu deveria ser diferente. Não só pela conta bancária, que a sua deve ser maior que a minha, mas não é este o ponto. O grande ponto é o que eu vejo lá, concorda? Se eu quero criar uma relação, como que eu crio valor para isso? Como eu crio experiências diferentes? Que eu acho que esse é o grande desafio das empresas que ainda querem ter escala.
em uma escala nacional, elas vão ter que ser uma grande escala nacional, mas com uma hiper-personalização ao ponto de que ela pareça para cada um, que ela pareça hiper customizada, que acho que é a transformação que a IA vai ter, né? Então é isso que eu ia puxar. Então esse gancho ainda é interessante, né? Porque assim, se fosse essa coisa do público padrão, né? Assim, da persona, a gente já tá no mesmo lugar. Total. Veste de roupa preta, tem 40 e poucos anos, empresa, não sei o quê, Então ia nos colocar. Só que aqui nessa mesa tem um padrão de consumo completamente diferente. Bom, o Fábio adora comprar umas roupas legais, o Piero não compra roupa e eu me esforço pra tentar não ficar brega. Então é meio esse... Pô, então só aqui já tem uma diferenciação de tipo de consumo, produto, ticket, completamente diferente. Vocês acham que, de fato, a briga pela IA lá nas Big Techs, quando a gente fala de Amazon, que é mais de varejo, Netflix, máquina de atenção, Facebook, máquina de atenção, Instagram... Vencer na IA significa talvez conseguir entregar essa hiper-personalização para cada indivíduo, fazendo com que a máquina de atenção seja tão relevante ao ponto de não existir, porque, cara, tá tão direcionado para você que não tem uma máquina de atenção, tem o seu canhão de atenção, né? Total. E às vezes quando a gente fala IA, a gente cria o estereótipo das Big Techs de IA, né? Então, quando a gente fala, as empresas de IA que estão concorrendo, é o Google, a Microsoft, a OpenAI... Mas quando você pega o algoritmo do TikTok, ele é o mais inteligente do mundo, considerado por todas as pesquisas, porque ele usa IA há muito tempo, sendo treinada por bilhões de pessoas. Então, sem dúvida, eu não traria o rótulo de quem vão ser os protagonistas disso, porque senão a gente vai sempre cair, vão ser as Big Techs americanas que vão dominar, mas não necessariamente. São aqueles que precisam do IA, mas como um meio de conhecer o consumidor, porque... A hiperpersonalização vem de nos conhecer, né? Sem dúvida, a IA vai potencializar. Mas se eu não souber fazer as interrupções corretas, cultivar essa presença na nossa vida, saber quem tem as preferências certas, como eu parametrizo isso entre as plataformas. Porque uma IA solta, simplesmente, se eu pesquiso muito o ChatGPT, o ChatGPT vai entender tudo sobre mim. Mas ele não sabe onde eu estou navegando quando eu saio de lá. Ele não sabe a discussão que eu estou tendo em casa. Ele não sabe o carro que eu comprei. Então, quem hoje toca consumo... é quem tem, de fato, o poder de poder personalizar, como a gente está falando. Por isso que, quando a gente olha para iFood, Mercado Livre e tal, que usam IA e estão embarcados, mas são empresas de consumo, elas têm a possibilidade de ter essa hiperpersonalização na mão, até mais do que quem tem só o domínio da tecnologia. Não, vai lá. Não, eu ia pegar esse gancho aqui, que o Fábio deu um exemplo interessante aqui, e corrobora com o que você falou também sobre escolher o... você falou do iFood. O iFood decidiu... O iFood é um grande ecossistema que dá para encaixar em e-commerce, dá para encaixar num monte de coisa, né? Mas ele decidiu ir para banco. E quando ele decidiu ir para banco, ele disse o seguinte: eu vou para o banco porque eu não vou ser o banco das médias. Perfeito. Eu vou ser o banco especializado em restaurantes, porque eu tenho muito mais dado informação do restaurante do que qualquer outro banco tem. Então, se o meu cliente restaurante for em qualquer banco pedir crédito para comprar um forno novo, ele não vai ter crédito aprovado. Comigo ele vai, porque eu sei sobre ele tanto quanto os bancos sabem, mas eu sei quanto de pizza ele vende, como é que ele está administrando, se está crescendo ou se não está no negócio dele, se tem mais pedido, se não tem, a margem. O dinheiro passa por mim, né? E o dinheiro transaciona ali dentro. Então, além disso, ele dá para reter, né? Então, ele tem muito mais vantagem competitiva por conta de dados e hiperpersonalização do que qualquer outro banco para oferecer crédito para restaurante. Então, acho que esse talvez seja um dos caminhos. Ele não quer ser o Nubank nem quer ser o Itaú, mas ele quer ser o melhor banco para os restaurantes. É curioso de chegar dessa maneira, né? Mas o que talvez é o fato de, assim, acho que a gente soma tudo, né? A gente ainda acha, por exemplo, a gente foi acostumado no padrão de busca. A gente foi treinado para o padrão Google, né? Então eu vou lá, busco o meu coisa. Eu digito lá, eu vou buscando e tal. Vou no e-commerce, busco o meu produto. A gente é um mecanismo de busca, né? É um mecanismo de busca do site. As próximas gerações, elas são já montadas para o mecanismo de encontro, que é diferente de busca, né? Então, assim, vai ser cada vez mais vai ser intolerável um serviço que não me entende antes do que eu tenho que ir atrás, né? E parece que é bobagem, mas assim, essa customização. Então é intolerável que um banco não entenda a dinâmica do meu negócio e antecipe um entendimento. E aí você fala assim, não, mas isso é um valor adicional. Talvez seja valor adicional hoje, mas ela vai cada vez mais vai ser o padrão do mercado. Então esse lance do mercado que a gente vai só vender produto, enfia tudo, serve one size fits all, ele cada vez vai ser diferente, porque a gente esquece que a gente está sendo treinado algoritmicamente para o cara já recomendar o livro que você quer, ver o post que você gosta, receber a coisa do seu nome. Então a gente vai sendo treinado para isso. Quando você tem essas gerações vindo para o mercado, o cara vem de máquina industrial. Ok, meu amigo, mas qualquer relação vai ter que ser mediada por eu te conheço antes de falar do produto. E isso vale para todos os pontos de contato, todas as interfaces, toda a forma de se relacionar. Então,
um pouco assim, a gente vai sair dessa época do cliente tratado em escala e da hiperpersonalização e vale pra tudo, porque a gente vai ficando cada vez menos... aceitar cada vez menos um lance de, pô, esse cara tá tentando descobrir quem eu sou. Mas assim, você ainda não sabe, você já não tá me oferecendo a coisa, você não sabe quem eu sou, e hoje a gente faz isso com todo mundo, né? Assim, faz todo mundo sofrer essa fricção, né? Total. Não, tem feito acho que é um ponto, só para acrescentar aqui, tem feito sempre uma provocação nos nossos clientes, onde a gente vai, que é, o que é uma venda? Todo mundo tá querendo vender mais, né? Provavelmente quem tá nos ouvindo aqui, tá para fechar o ano, precisa vender mais. O que é uma venda? É onde eu emito a nota fiscal, onde o cliente toma a decisão de compra. E cada vez mais, óbvio, que sempre a resposta é, Fábio, onde ele toma a decisão de compra. Mas como que a gente continua medindo venda? Onde ele vai lá e emite. Então ele comprou no meu site, no meu app, na loja do endereço da rua tal. E eu falo, não, aquele bairro está vendendo mais que aquele, aquela cidade vende mais que a outra. E eu não estou levando em consideração onde ele tomou a decisão de compra. Então por isso que, às vezes, muitos setores que nos escutam aqui, inclusive B2B, né? Eu estava esses dias com a turma do agro. A gente estava lá numa das nossas missões lá em Singapura e eu fiquei muito amigo de todos, eram 45. Comecei a seguir todos eles no TikTok e tal. E esses dias eu tô vendo um deles lá postando no TikTok a colheita do algodão. Estava aqui colhendo o algodão, tal. E ele é um dos maiores fazendeiros de algodão do Brasil. E lá as máquinas que estavam colhendo algodão com as logomarcas das máquinas lá enormes. O outro fazendeiro da fazenda do lado, ou outro amigo, assistindo ele no TikTok, falando assim, nossa, aquele cara é uma referência para mim. Olha a máquina que ele tá usando. Olha que bacana. E aí ele, na reunião lá do comitê, na hora de decidir qual máquina vai comprar, falou assim, o fulano de tal tá usando todas elas. Mas como você sabe? Eu vi no TikTok ele postando. Aí eu vou lá na concessionária, lá no dealer lá da concessionária, e falo, vim comprar a máquina. O que a concessionária achou? Aquele vendedor tá vendendo super bem. É lá que vende. É um ótimo vendedor. Vende na concessionária. Vende na concessionária, quando na verdade aquilo já foi tomada a decisão muito antes. Então, de novo, a atenção, se a gente não souber entender onde essa matriz de decisão e de influência está, nós vamos continuar tratando como melhorar a experiência da transação. Então, hoje se fala muito da experiência de loja. É super importante, tem que ter. Mas o que veio antes? E às vezes a gente tá deixando só pra reta final, só pra a hora da transação. Eu sempre brinco que a melhor experiência de loja que eu conheço era Blockbuster, né? Uma loja incrível, concorda? Tinha boa noite, o cara lá era bem tratado, tinha um cheiro de Estados Unidos, era maravilhosa a experiência de loja. Pra mim é, né, playbook de como é uma boa experiência de loja. Então, o lance é como você muda o padrão, e acho que é o lance que todo mundo esquece, porque te separa muito em B2C, B2B. Parece que esse lance de rede social, de canal, é um negócio muito específico para quem vende aquele tipo de produto, só que você esquece que tá todo mundo 2, 3 horas por dia olhando isso aqui, né? Acabou. É onde você forma a opinião hoje. A Rede Globo de hoje em dia, para fechar o nosso tema, a Rede Globo de hoje em dia é o cara olhando o Instagram, TikTok, é onde ele forma a opinião, né? Então tem um impacto grande, seja para máquina ou seja para comprar livro. Né? Não, e é muito curioso, né? Assim, a gente começou, para encerrar o nosso papo de hoje, a gente começou a nossa vida, todo mundo na televisão, né? Assim, na esteira da audiência. Total. Era Sessão da Tarde, era novela, depois era Banheira do Gugu. Era ali que a gente estava. Não tinha outra opção, todos nós éramos impactados pela TV. A gente andou nessa esteira também, né? E vocês gastam mais tempo na TV aberta ou no streaming? Não ligo faz, sei lá, TV aberta hoje virou assim, o efeito... Sobra alguma coisa ao vivo muito importante no futebol esporte, do teu time que não passa no streaming. Então, né, que quase não tem, mas aí você vai pra TV aberta. Aí já estamos no streaming. Mas daqui a pouco também estamos descendo pra uma outra coisa que vai vir, que é pro TikTok, pra não sei o quê. Então a esteira ela passa muito rápido, né? Todos nós estamos aqui, eu provavelmente você que está nos assistindo, começou a vida na esteira da TV e agora migrou para outras plataformas. Os que estão vindo novos nunca vão assistir TV aberta. Lembrando que a gente, quando era mais novo, a gente escutava rádio, lia jornal e via TV, né? É isso aí. Então, hoje assim, rádio virou um podcast, o jornal virou... e a TV virou... Então, assim... Tudo mudou. Tudo mudou, mas, de novo, o que não muda sempre é o fato de que a atenção das pessoas é um bem escasso e muito valioso. Muito. Hoje está muito fragmentado por muitos veículos e está fracionado porque é muito conteúdo. Então, a lógica de que um humano precisa prestar atenção em algo para influenciar a compra dele, essa lógica não mudou. Ficou mais desafiador. Por isso que, de novo, seja qual for o negócio B2C, B2B, grande e pequeno, você dominar a atenção de um cliente vai ser importante, mas é muito mais difícil pegar um cliente único. Você vai ter que ser muito específico e muito relevante para ele, porque ele está com a atenção fragmentada. Acho que esse lance de escolher o cliente também é importante. Eu acho que a grande dica final aqui, só para fechar, é cuidado em não depender da só atenção gerada num terreno alugado, né?
Então, se todo o seu ativo está sendo gerado ou numa rede social, num canal de TV e tal, e você não tem uma máquina de atenção própria, né? Uma comunidade, um grupo fechado no WhatsApp, um grupo fechado no Instagram, ou seja, se você não cultiva essa presença da sua marca, que é muito o que a gente faz aqui na Startse, né? Usar os aluminais, usar a sala de aula e tal, porque se eu depender só da atenção gerada para algum lugar, o dia que essa atenção cair, o dia que essa rede social já não for relevante, vai junto comigo o meu negócio, né? Muito bem, ótima dica para fechar aqui o nosso papo. E olha só, se você assistiu até aqui, significa que esse conteúdo prendeu a sua atenção. Então dá um like aqui embaixo para isso e para mais pessoas. Envia esse conteúdo, distribui aí na sua empresa, no seu negócio, que eu tenho certeza que tem várias dicas aqui que foram muito legais. Volte aqui todas as segundas-feiras, às 11 da manhã, tem episódio novo, sempre com conteúdo relevante dos principais hubs de inovação do mundo para tentar te ajudar a encontrar a manutenção da relevância do seu negócio. Posso dar uma dica? Agora. Que muitos dos nossos alunos fazem. Pegam esse podcast, junta numa sexta-feira o time ali, 1 hora, meia hora assistindo, meia hora debatendo. Então aqui tem um conteúdo bacana e sempre tem uma aplicação. Então cria na sua cultura essa ideia. Boa. Pega uma sexta-feira à tarde, das 2 às 3, primeira meia hora todo mundo assiste, anota e depois meia hora debatendo o que isso muda pro teu negócio. Com certeza você vai ter insights toda semana e vai mudar bastante sua realidade. Maravilha! Pessoal, nos vemos em breve, próximo vídeo. Valeu, abraço! Valeu! Valeu!